nessa aula 8 eu ainda falar um pouquinho de sistemas. Aí você diz, como assim sistema? Sistema é importante. Ó. Quando você trabalha com misturas, a gente bota assim, eu quero trabalhar com misturas. Então as misturas elas podem ser de dois tipos. Eu posso ter misturas homogêneas e eu posso ter as chamadas misturas heterogêneas. Essa mistura homogênea e heterogênea, alguns químicos questionam, né? Porque já que toda mistura, de um modo geral, é heterogênea, porque a gente não tem mecanismo de visualizar a homogeneidade. Mas, grosseiramente, a gente classifica a olho nu em homogênea e heterogênea. Por exemplo, a homogênea são aquelas misturas que apresentam uma única fase, quer dizer, ou superfície de separação. As heterogêneas apresentam mais de uma fase. A gente pode citar alguns exemplos tradicionais, simples. Por exemplo, quando você tem um recipiente contendo, por exemplo, você coloca aí água e sal. Se você colocar sal, na qual você não ultrapasse o coeficiente de solubilidade dele, você vai ver que você vai ter apenas uma única fase, ou seja, você vai visualizar apenas a água. Então isso seria um sistema homogêneo ou monofásico. Quando você tem, por exemplo, uma mistura contendo aí, vamos colocar no exemplo, óleo e água, você tem um sistema bifásico ou heterogêneo. Então, o que o aluno tem que estar atento é justamente o que seria um sistema, o que seria uma mistura. Eu vou colocar aqui uma situação para que o aluno raciocine junto comigozinho aqui. Se você for observar, eu tenho aqui uma rolhazinha. Nesse recipiente eu tenho uma rolha e aqui está dizendo que tem vapor de água, eu tenho gelo e tenho água mineral, por exemplo. Então, quantas fases eu tenho? Toda vez que tiver vapor e o sistema abordar que tem vapor, o vapor é uma fase. Então eu tenho uma fase, que é o vapor, apesar de eu não estar vendo, mas é considerado uma fase. O gelo eu consigo visualizar, é outra fase, como superfície de separação, e a água mineral também é outra fase. Então nesse sistemazinho aqui, eu teria 3 fases. Quantas substâncias eu teria? A água é uma substância? É. O gelo é a mesma coisa de água, então também é água. E a água mineral? O problema está no mineral. Quais minerais estão presentes? Então eu sei afirmar que no mínimo eu tenho uma substância que é água, mas os minerais eu preciso ter essa relação dessa água mineral para que eu possa conseguir ter essa composição, porque cada mineral que tiver é uma substância química. Então o aluno tem que ter cuidado na hora de trabalhar sistemas e mistura. Outra coisa importante é quando ele trabalha aí, está trabalhando aí o granito. Não é o granizo, o granito. Se você for olhar o granito, ele tem aí praticamente 3 fases. Somente no granito eu já consigo ter aí 3 fases. É muito comum, porque você consegue visualizar a mica, o feldspato, né, o feldspato e o quartzo. São 3 minerais que estão ali presentes no granito. Então cuidado quando cair granito nos problemas, que o granito tem que ter esse cuidado, porque só o granito você visualiza 3 fases. Então se ele estiver presente já conta 3 fases a partir daí. Então tem que ter muito cuidado com essa questão de ser homogêneo, ser heterogêneo e justamente como ele se comporta aí nessas fases. Então tem que ter muito cuidado o aluno na hora de visualizar. E lembre-se, vapor de água, o vapor de água é considerado uma fase, ok? O aluno não pode esquecer que isso é uma fase, tá ok? Fica a dica aí, pessoal.